também para mim, muito bem, é o caso do Opental. Eu acho que aqui no Brasil, em função dos temas trabalhistas, a gente sempre mais de receio de ter alguma coisa associada à alocação de pessoas a projetos temporários. E aqui a gente está discutindo isso na esfera executiva, porque tem uma série de elementos, principalmente quando a gente entra numa discussão de velocidade, agilidade de resposta, onde o Open Talent talvez seja a solução para ter acesso a talento, mais do que você pensar, bom, como é que eu trago isso para a estrutura, como é que eu adiciono isso dentro do meu custo, e como é que eu depois desmobilizo uma estrutura que ela só faz sentido para um projeto específico, para uma missão muito característica. Então, acho que esse é digamos, o conjunto de temas que a gente quer discutir hoje nesse nosso bate-papo aqui na rádio. Então, a casa é de vocês, eu sou o sócio responsável pela prática industrial, um pedaço da prática industrial com foco maior em recursos naturais e infraestrutura, e também tenho uma responsabilidade pela prática de conselho de administração, tanto nos processos de recrutamento e seleção, quanto nos temas associados à avaliação de conselho. E até interessante que essa semana, na terça-feira, a gente fez uma conversa também com um grupo de conselheiros, uma mesa redonda, onde a gente discutiu resiliência organizacional, né? Eu acho que esse tema aqui ele vai de encontro, porque ali, principalmente, o que a gente estava vendo era não só identificar os riscos, ter um plano de contingência no momento que ele se materializa, mas principalmente garantir que a organização tem flexibilidade e agilidade para trocar o seu curso. Eu acho que essa flexibilidade vem também de acesso a talento de uma forma flexível e rápida para conseguir atender essas necessidades. Eu queria só pedir aqui para rapidamente a gente fazer uma rodada, né, de cada um se apresentar, dizer de que empresa vem, e aí a gente toca a nossa agenda. Semana passada, eu era presidente da Aula Energia. Sou Thais Maris, uma das sócias aqui da Live, a Prática Industrial, que também faz no negócio, papel sobre homens, embalagens e química. Marco Teixeira, sou CEO de uma empresa de biotecnologia, tenho 10 anos de experiência no agro e Progresso. Cristiane Torres, responsável pela área de recursos humanos e transformação organizacional da IDP Energia. Correia, sou presidente da Projeto do Brasil e conselheiro da Luciano Alves, CEO da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Cássio, hoje estou na Accenture como Senior Advisor no segmento da instituição. Carlos Henrique, todo mundo me conhece como Kaique, eu sou conselheiro do Grupo Mateus. Ricardo Amato, sou sócio aqui da rádio, da prática de serviços financeiros. Bom dia, Silvio, eu sou o CEO da L'Occitane, empresa francesa de cosméticos. As ladies com certeza conhecem. Os maridos também. Que bom, por consequência. Bom dia, pessoal. Sou Guilherme Loyola, sou CEO da Tifis Group. Fábio Fossen, CEO do Sírio Libanês. André Turqueto, sou CEO da Veloy, não sei se todos conhecem a Veloy, é uma empresa de pagamentos para mobilidade, controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil. Alexandre Brito, sou CEO da Kevano, mais fácil dizer competidora da Hotmart, todo mundo conhece, conselheiro da CAF, competidora da Nova, está vendo que é mais fácil falar do competidor, e senior advisor da Nova. Bom dia, André Dias, sou CEO da Monsanto, da Inteira e da Nutri. Hoje eu estou com conselheiros da Boa Safra Sementes, estou lá há uns 30 anos, também sou advisor e investidor. Bom dia, Fernanda Roa, estou na direção-geral da Elanco aqui no Brasil. Elanco é uma empresa norte-americana na área de saúde e nutrição animal, então a gente atua no agro com produção de proteína e em pets também. Estamos aí à disposição dos cachorros, gatos e mais fácil. Bom dia, obrigada pelo convite. Magali Leite, eu sou CEO da Espaço Laser e presidente do conselho do IBEF. Bom dia, Ricardo Batista. Hoje eu toco uma joint venture entre Sem Parar, BR e Caixa, que se chama Caixa Preparo.
Estive como presidente do banco, fui investidor em alguns fintechs, estou na moda, né? De alguma forma agora, em outra moda, né? Obrigado pelo convite. Oi, bom dia. Marcos, obrigado pelo convite. Obrigado, muito obrigado. Ana Paula também, que convidou. Saúde, Simone Silva, eu sou o presidente da Fundação Butantan. Só conheço só o Instituto Butantan, mas a Fundação que opera no Instituto, com os 3.400 funcionários. Eu falo essas coisas que ninguém sabe. É bom. Então, os 3.400 funcionários, vai ser mais de 3.000, estão crescendo, vai ter vacina de dengue, não se me pergunta. Mantendo também uma presidente da empresa de consultoria, mas com um tempo muito limitado, chamado Globo Performance. Ele faz melhoria da performance, estratégia, fusões e aquisições, participa de alguns comitês também. Eu conheço o Márcio, acho que usava, talvez. E eu fui dar também. Ele vai ficando velho, vai se espalhando por aí. Conhecimento mundo. E pessoas amigas. Exato. Bom dia, eu sou João Adas, sou CEO da Companhia Tradicional de Comércio, que é a holding da Brás, do Pirajá, do Astor, e mais algumas marcas de bares e restaurantes. Prazer estar aqui. Prazer, gente. Sou Luciana Salles, sou sócia aqui da Rádio, que ocupa a parte de bens de consumo e varejo. Nath? Eu sou CMO, sou Natália, CMO da TIP. Gente, antes de mais nada, bem-vindos. Estou muito contente com esse time de pessoas incríveis e variadas, de tantas expertises aqui numa sexta-feira de manhã. Queria quebrar o protocolo e dizer que esse café da manhã é para vocês. Fiquem à vontade. A gente começou com um buffet, transferiu para cá, então comam, peguem cafés, xícaras, fiquem à vontade. Acho que a ideia do nosso evento hoje é que seja algo bastante informal, que a gente possa conversar, trocar ideias, então fica em volta de uma mesa para a gente realmente poder se desafiar a pensar em algumas coisas diferentes. Me apresentando, eu sou a CEO, sou a fundadora da TIFIS Group. Nós estamos há 5 anos já no mercado, trabalhando com talentos executivos. Eu sou uma empreendedora também muito ligada ao tema de conselhos, e costumo dizer que na minha trajetória empreendedora, cada vez mais fui entendendo o quanto o papel total dos talentos como determinante para o sucesso das nossas companhias, até que decidi fundar uma empresa que pudesse entregar para as companhias de vocês os talentos que às vezes são tão escassos e tão difíceis no trabalho, nas nossas carreiras em geral. Então, muito prazer novamente. Muito rapidamente, porque a gente vai conversar com mais calma ao longo do tempo, eu estou na frente da TV. A TIFIS Group é uma plataforma de talentos executivos. Hoje nós somos quase 1.500 executivos dispostos a trabalhar em formatos flexíveis, por missão, por fração de tempo, em transição de times. A gente vai falar sobre isso ao longo do dia de hoje. É importante que vocês entendam que nós falamos aqui de todos os tipos de indústria e todas as áreas das companhias. E nós vamos mostrar isso um pouquinho para vocês. E assim, a gente andou conversando one a one antes do início aqui do evento. Executivos estão muito interessados em trabalhar em formatos flexíveis e tem muita gente muito boa que já fez, em muitos casos, a sua transição profissional e que tem know-how e que tem exatamente as especialidades que alguns de nós tanto anseiam nas suas corporações e que, na verdade, talvez a gente esteja procurando em lugares diferentes, né? A TIFIS Group faz parte, hoje é o braço do que a gente chama de On-Demand Talent da Heidrick. A Heidrick no Brasil já vem atuando há muito tempo na parte de search, depois mais recentemente na parte de consulting, e agora sempre que a gente fala de talento crítico, de talento interino, a gente está falando da TIFIS Group podendo entregar esse valor. Tá? Como é que vai ser a agenda de hoje? A agenda de hoje vai ser mais curta do que o nosso desejo. Aqui a ideia não é finalizar nenhum assunto, é iniciar esse assunto com todos vocês, para que a gente possa deixar essa centelha de curiosidade
para que a gente possa avançar nesse tema depois, à medida que vocês forem entendendo o necessário. Então, a nossa agenda de hoje é basicamente, primeiro, entender um pouquinho o que é On-Demand Talent, o que a gente está falando, o que é esse termo, como é que se usa, casos práticos. A gente trouxe aqui casos que vocês possam entender como é que isso já está acontecendo no Brasil. Logo depois disso, a gente vai ter o prazer de receber a Sandra Pinavaia, ela é Head Global da Heidrick na prática de On-Demand Talent. Ela vem trazer um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, ao redor do mundo. Né? O que hoje aqui é algo que a gente ainda está num trabalho grande de educação e de sensibilização, como o dia de hoje, nos Estados Unidos é algo amplamente utilizado, e eu acho que a gente olhar um pouquinho o que está rolando lá também nos dá a perspectiva de como é que as nossas companhias nos próximos anos podem se estruturar para utilizar modelos flexíveis. Depois nós vamos receber o Diego Barreto, presidente do iFood. O Diego fala bastante, escreveu sobre nova economia, está atuando num segmento que todos nós conhecemos bastante, né, como usuários, muitas vezes. O iFood é uma empresa que utiliza On-Demand Talent, utiliza a Tifus Group, e ele vai trazer um pouquinho do que ele anda fazendo lá a respeito disso. A gente vai ter que ficar com o celular dele para fazer um saque. Eu não vou falar nome de ninguém aqui. Imagina. Ok? Podemos continuar? Gente, super legal. Vamos poder ir conversando ao longo da jornada. Quero que seja uma manhã muito agradável, porque eu sei que as agendas e a vida corporativa anda bastante pesada ultimamente. Vamos começar com o básico, que às vezes a gente não para empacotar e olhar com um pouquinho mais de distância. O mundo mudou e ele está realmente mais complexo. Muito mais complexo sobre a perspectiva corporativa. Quando a gente para e olha o que está acontecendo no âmbito externo às nossas companhias, a gente pode passar aqui dias discutindo fatores políticos, econômicos, sociais, ambientais, regulatórios, que estão mexendo com a vida de todos nós e fazendo com que as nossas decisões estratégicas sejam bem mais difíceis de serem tomadas. Mais do que difícil de ser tomadas, as boas decisões, às vezes, mudam ao longo do tempo. A boa decisão no dia de hoje pode não ser a que vai perdurar o próximo ciclo de 12 meses, e a gente vai ter que tomar novas decisões e ter coragem. E isso está muito difícil. Quando a gente olha sob o ponto de vista interno, a gente tem algumas coisas bastante especiais. A gente tem a convivência de múltiplas gerações, os conflitos que elas trazem. Nós estávamos conversando aqui no Café da Manhã até sobre isso, presencial, remoto, como é que a nova geração aprende e tudo mais. A gente tem carreiras cada vez mais curtas, e aqui estamos falando da vida executiva. As nossas lideranças estão ficando cada vez mais tempo nas nossas companhias. Isso, por si só, já traz uma infinidade de complexidades. E, por fim, não podemos deixar de falar o AI. O AI ele chega nas nossas companhias para modificar comportamentos, para modificar processos, para modificar sistemas. E sejamos francos, a portas fechadas, nós todos ainda não sabemos direito o que operar, nem o que esperar de tudo isso. Essa conjunção de fatores externos e internos faz com que cada vez mais a gente tenha dificuldade de tomar decisão de longo prazo. A decisão ela é muito difícil porque todas as variáveis internas e externas nos pressionam a tomar decisões que nem a gente sabe muito bem para onde ir. O que acontece? Tudo mudou. Eu costumo falar que a variável mudança virou algo constante, porque a sensação que eu tenho é que não era assim antes, ou era menos. Se a gente pegar uma década atrás, uma década e meia, a sensação que a gente tinha era de uma velocidade menor, o que exigia de nós um pouco mais de tempo para a gente se ajustar. O fato é que tudo mudou, mas quando a gente fala de talento,
a gente continua operando dentro das nossas companhias como se nada tivesse mudado. A gente continua tendo todos os nossos times, os nossos subsistemas, as nossas áreas, desejando operar num sistema full-time, pensando numa carreira de longo prazo, pensando num trabalho síncrono, numa jornada tradicional de 5 dias CLT. Será que vocês refletissem? Porque, basicamente, fui estudar quando é que isso começou. Isso começou no início do século XX com o Henry Ford. O Henry Ford organizou isso de 2 dias de descanso, jornadas completas. E, gente, nós vivemos uma revolução, tudo mudou e a gente continua querendo operar no mundo em mudança, agindo do mesmo jeito interno. Não sei se faz sentido. Tá bom. E o que acontece, gente? A gente precisa começar a pensar como é que a gente pode ressintonizar variáveis de contratação e variáveis de aquisição de talento. Quando eu converso, se eu perguntar para vocês o que vocês entendem como flexibilidade, perguntar como é que vai a flexibilidade na tua companhia. Eu perguntei para alguns antes no café da manhã, né, que nós estávamos tomando, a resposta foi, não, a gente está operando 2x3, 3x2. As respostas sobre flexibilidade, elas sempre envolvem a primeira variável aqui, que se o nosso trabalho é presencial ou remoto. E isso a gente subentende como flexibilidade. Só que flexibilidade, gente, no contexto que a gente está conversando aqui, é algo realmente muito maior do que só isso. A gente está realmente falando que parte da entrega de valor que pode ser transformacional para a nossa companhia pode acontecer com um time fracionado, pode acontecer com um talento trabalhando por missão, pode ser um trabalho assíncrono. A gente estava falando sobre a Accenture, o quanto isso é natural para a Accenture não estar no mesmo lugar do seu time, tudo bem, está sempre no cliente, está sempre na nuvem, digamos assim, né? Em jornadas alternativas. Quando a gente fala sobre esses botõezinhos aqui, eu gosto muito desse exercício dos botõezinhos, significa que a gente não precisa de um extremo a outro. A gente pode medir isso. Cada companhia vai ter a sua regulagem ideal, dependendo da vocação, da indústria, do nível de tração, do momento da companhia de transformação. E quando a gente fala disso, gente, eu também estou falando em reter e atrair bons talentos. Eu também estou falando disso. Mas aqui dentro dessa sala eu estou falando muito mais do que isso. Eu estou falando realmente em otimizar, ser mais eficiente financeiramente e ter uma entrega de valor maior. Como é que a gente vai poder ter um nível de prontidão para que a gente possa operar naquele mundo que a gente falou antes? Aquele mundo que mudou tudo e agora no meio do ano, como é que eu vou poder mudar? Como é que eu vou entregar aquele talento, ou aquela habilidade, ou como é que eu vou entregar a solução para um desafio que está acontecendo dentro das nossas companhias? E daí é nesse sentido que a gente tem o Open Talent, que é o tema de hoje, como uma alavanca de diferencial competitivo. O que é o Open Talent? Primeiro, a Artifis Group é a Hydra que entende que a companhia do futuro ela tem a cara dessa molécula aqui, onde no centro dela, basicamente, a gente tem um núcleo estabelecido que vai carregar os nossos valores, o nosso propósito e a nossa companhia, que até então sempre foi entendido, são os nossos funcionários, e até então eram entendidos como a única fonte de talento que a gente poderia acessar. Esses funcionários, eles continuam aqui no centro da nossa estratégia, e todo o nosso esforço é em prol de carreiras de longo prazo, retenção, satisfação, desenvolvimento, tudo isso, a gente não está de forma nenhuma invalidando isso. O que a gente está falando é que em volta desse núcleo começa a ser populado uma série de profissionais com distâncias diferentes desse núcleo, ou seja, uns muito próximos, entregando valor no curtíssimo, passando tempo na companhia, e outros muito longe, fazendo pequenas entregas de valor. E que o talento da nossa companhia não vai mais ser unicamente esse núcleo. O talento da nossa companhia começa a ser a soma desse núcleo com uma nuvem potente de talentos. As companhias de vocês já devem ter experimentado
nuvem de talentos, principalmente em talentos de tecnologia ou, eventualmente, de marketing. Algumas formas de outsourcing, ou prestação de serviço, etc. O que a gente vem trazer aqui para vocês, a provocação, é como é que a gente utiliza isso com o talento executivo. Quando a gente sobe a barra e começa a utilizar o talento numa outra camada, a gente começa a atacar questões mais estratégicas da companhia e mexer em variáveis que realmente podem ser transformacionais. Então, a gente sai do nível de execução tática operacional e pode subir um pouco essa barra. Basicamente, de um jeito simples, o Open Talent é esse acesso a essa nuvem de talentos. Aqui na Hydrux se usa muito o termo On-Demand Talent. Eu acho que o jeito de falar pouco importa, desde que a gente tenha esse mindset de plugar talentos de forma flexível. Indo para a parte mais prática de tudo isso, né? Como é que a gente utiliza talentos flexíveis? Primeira coisa que eu queria deixar presente na cabeça de vocês é que talento flexível funciona muito bem quando a gente precisa ter uma profundidade num tema que a gente não tem dentro de casa. A gente não tem dentro de casa porque talvez não faça sentido a gente ter alguém full-time pensando naquilo, ou porque a gente não tem acesso a essa pessoa. Às vezes a gente tem escassez de talento e a gente não conseguiu ainda, nem sabe exatamente qual seria o perfil. Aqui eu trago o caso da Vivara, vou trazer alguns casos públicos que a gente pode conversar, mas no caso da Vivara, uma executiva sob demanda, com background muito forte em AI, foi contratada para atuar unicamente em possibilidades de economia dentro da operação de varejo através do AI. Então, alguém participou do time durante o período, eu acho que foi um projeto de 3 ou 4 meses, participava dos rituais, estava ali como um talento colaborador, focado unicamente nisso. Em outros cenários, a gente sabe como o talento de inteligência artificial é escasso nas companhias, a gente nem conseguiria atrair aquele executivo. A gente não conseguiria atrair aquele executivo, e mais do que isso, sendo bem sincera, eu estava conversando com alguns de vocês antes, às vezes a gente não sabe o perfil e o pacote de benefícios que esse profissional vai ter. É tanta variável que a gente, às vezes, ao invés de avançar, a gente segura e deixa de ter o benefício de a pessoa estar ali junto. Talento executivo também funciona muito quando a gente pensar em estruturar novas unidades de negócio. Aqui eu estou falando de geografia e de modelo de negócio. Vocês bem sabem que quando a gente implanta uma nova unidade de negócio, o momento da implantação ele é muito diferente da condução dessa nova unidade. E a habilidade, o perfil do profissional que tem que estar ali montando, também é absurdamente diferente. O que acontece em geral? A gente busca esse profissional perfeito, que vai conseguir implantar e conduzir. Isso é um processo que demora mais tempo do que o usual. Então, uma coisa que é para ser leve, acaba demorando muito mais. E sejamos francos, em quantos momentos vocês já não tiveram algum tipo de expansão de nova unidade ou uma hipótese que depois não se realizou? E daí você faz todo aquele esforço de montar aquele squad, aquela unidade, e depois a gente fica, como é que a gente faz para absorver tudo isso? Então, aqui, a Clabin foi uma que utilizou isso nesse contexto. Seguindo aqui um pouco adiante, né, estou aqui tentando trazer alguns casos práticos para que a gente discuta daqui a alguns minutos. Sempre que a gente fala sobre uma experiência num setor ou num mercado diferente do que a gente tem, ou seja, quando a gente está falando de inovação, talento sob demanda funciona muito bem. Aqui queria citar o caso da Natura. A Natura faz mais de ano que utiliza talentos executivos num contexto de busca de inovação em novas frentes de negócio. Eles têm lá um processo competitivo, os colaboradores se inscrevem para atuar em várias frentes, pensar futuros, e em cada um desses futuros existe um executivo sob demanda. Detalhe interessante, executivo sob demanda que não seja do mercado da Natura, de propósito. Alguém que não esteja
preso ao paradigma daquele negócio e possa desafiar a miopia que é natural das nossas companhias. A gente acaba, com o tempo, ficando com o olhar muito focado no nosso dia a dia e perde essa visão. Então, quando a gente pega um elemento de fora e coloca na companhia, por menor que seja o tempo que aquele executivo vai estar ali, ele consegue ser aquele incômodo positivo dentro da organização. Traz uma referência, um sistema, um contato, um fornecedor, que pode ser muito importante para a companhia. Momentos de mudança também funcionam muito bem. Nós estávamos conversando um pouquinho, depois quero te escutar. Momentos de mudança funcionam muito bem sobre executivos nesse formato. Aqui vou trazer o caso primeiro da Alice. A Alice é um plano de saúde que até pouco tempo atrás era B2C, focado no consumidor final. Ele tinha uma área de marketing onde a expertise básica era consumidor final. E por uma decisão de conselho, decidiram fazer uma mudança para B2B. Essa mudança impacta diretamente a estratégia de marketing. E a opção da Alice na época foi: o nosso time tem muita adesão a valores, são pessoas incríveis, estão aqui no nosso núcleo forte da companhia, nós não vamos trocar o nosso CMO. Nós vamos trazer o CMO de fora, que vai atuar como se fosse um sombra no CMO. Esse profissional de fora tem muita experiência B2B, vai ajudar a compor esse novo projeto de transição de público-alvo. Eu acho que foi um projeto, se não me engano, de uns 9 meses. 9, né? 9 meses, o período foi variado, o número de horas dedicadas foi mudando ao longo do projeto, porque essa é a beleza de ser flexível. Ao final desse processo, o projeto foi entregue, a condução foi feita, o CMO on demand foi fazendo o seu próprio phase-out. E assim aconteceu. Quando a gente fala no caso mais recente da Bauducco, e aqui a gente está falando no contexto da reforma tributária, acho que todos nós aqui estamos muito ocupados com isso, esse é um tema de mudança externa que impacta totalmente as nossas companhias, né? No caso da Bauducco, eles fizeram a seguinte decisão: a pessoa do cargo, a diretoria, iria se ocupar da transição e de todas as mudanças que isso implicaria, e foi escolhido um executivo para tocar o barco do que já estava funcionando. Isso, em geral, é um pouco ao contrário do que muitas companhias estão fazendo, onde buscam alguém que entenda da reforma tributária. Não importa muito aqui o jeito de fazer, isso depende muito da vocação da companhia, do tipo de negócio, do tipo de decisão, do profissional que está ali, e qual a especialidade do nosso profissional que está na cadeira. O importante aqui, existe uma mudança, eu não vou navegar sozinho nesse cenário de mudança, vou trazer alguma ajuda externa. Momento de mudança, ele pode acontecer em casos como esse que eu estou falando, mas ele também pode acontecer sempre que a gente tiver um cenário de muito crescimento ou um cenário de reorganização. Quando a gente começa a pensar, e eu tenho certeza que as companhias de vocês devem estar vivendo isso, realocação de recurso, realocação de pessoal, readequação do design organizacional das companhias, esses são momentos onde soluções sob demanda normalmente funcionam muito bem, porque eles ajudam nesses momentos de transição. Tá? Nesses momentos que a gente está mudando o nosso design organizacional, às vezes enxugando lideranças, seniorização de time passa a ser algo crucial. Como é que a gente pode pegar o profissional que a gente apostou dentro de casa, mas que está faltando para ele aquele algo mais? Como é que a gente pode fazer isso, né? Aqui eu estou trazendo o exemplo do Banco Neon, que está trabalhando super bem nisso, no desenvolvimento de liderança através do acesso a essa nuvem de talentos. A gente sabe que cada liderança precisa de algo diferente e único. E aqui a provocação é: vamos encontrar para cada liderança o que de fato lhes falta. Vamos colocar alguém 1 ou 2 níveis de senioridade acima para estar junto com esse nosso profissional e ajudar ele a se desenvolver mais rápido e aumentar o valor para a nossa companhia.
Então, isso acontece, por exemplo, no Neon, que está acontecendo também, por exemplo, nas baterias Moura. Por fim, a gente está falando aqui em transição de time ou substituição temporária, e aqui eu trago um exemplo de, dentro desse contexto, de algo completamente comum a todos vocês, que é a famosa licença maternidade. A Endeavor está trabalhando com isso, acho que é CFO. Lá é um CFO. CFO. Gente, licença maternidade. A gente, durante um período que vai de 6, eventualmente até 9 meses, nós vamos ficar sem aquela liderança. Alternativa 1, a gente traz alguém para a cadeia. Isso traz um impacto depois. Como é que a gente faz com aquele recurso que chegou só para aqui? Alternativa 2, nós vamos deixar a cadeira vaga. Nesse cenário, qual é o custo para a companhia de deixar uma cadeira tão importante de alta liderança sem ninguém conduzindo? E aqui eu trago um terceiro prisma. O desperdício de oportunidade que a gente tem quando a gente perde a chance de colocar alguém mais sênior. Estávamos brincando antes, né? Se você pudesse botar, tem um sócio aqui da Hydro que traz essa provocação para o nosso mundo. Você poderia trazer um atacante, mas de forma fracionada, talvez você possa ter o Cristiano Ronaldo dentro do seu. Então, assim, oportunidade única que todos nós poderíamos ter quando a gente coloca alguém de fora, uma outra visão, para dar uma olhada no time, para ver como é que as coisas estão acontecendo, para dar segurança para essa pessoa em licença maternidade. Eu acho que tem uma quarta. Eu posso fazer um brainstorm. Eu vejo muitas pessoas a gente já passou por isso, tem mães que, às vezes, elas ficam muito preocupadas em sair. Eu gosto muito de ouvi-las. Tá? Às vezes, o que você está fazendo com as pessoas, a gente, às vezes, faz o que a gente queria que fizessem com a gente, mas não o que a gente tem que fazer o que o outro quer que faça com ele. Né? E o que a gente fez no caso foi reduzir bem as horas de uma pessoa durante o dia, mas espaçou a licença maternidade dela durante quase 2 anos. E colocou junto dessa pessoa, que a gente não podia perder, uma pessoa um pouco mais jovem, algo muito mais flexível. Ao invés de colocar algo mais sério e substituir durante o período, a gente fez o que ela queria, né? Eu não quero ficar longe, quero ficar perto do negócio. Até fico insegura, será que minha cadeira vai para lá quando eu voltar? É isso. A mulher já saiu 2 vezes, das 2 vezes ela morria de medo, eu falei, calma, vai dar tudo certo. Mas. Basicamente o que a gente está falando aqui é o seguinte: a gente pode crescer, avançar, inovar, sem que isso seja uma decisão de longo prazo. Então, fechando com o que a gente está falando lá, se o contexto está complexo, eu não preciso ficar congelado, eu não preciso ficar paralisado, eu vou tomar as decisões do que dá para fazer. E queria muito dividir com vocês, escutá-los um pouquinho, sobre que problema que você tem tirado o sono de vocês e que talvez um pouco desse cardápio de situações possa envolver abordagens flexíveis. A gente tem daqui a 10, 20 minutos a Sandra entrando, e eu acho que a gente tem um tempo aqui valioso para poder escutar e trocar um pouco de ideia. Alguém quer dividir, além dele? Eu quero. Estou escutando você falar, o Cris, né? Cris. E desde já, assim, só para não perder a oportunidade, agradecer o convite aqui, o Amato, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. É um tema que eu gosto, acredito. Em 2012, eu tive uma iniciativa de montar um negócio que chamava Boy for Rent, que era mais ou menos um esboço do Open Talent, mais focado ali em conselhos consultivos rápidos, né, sob demanda. Mas, enfim, essa é uma outra história, só para dizer que eu advogo aqui para a causa. Eu tive uma experiência, até por acreditar nesse negócio lá atrás, assim que eu assumi a Veloy, com um líder sênior contratado sob demanda
para apontar para a gente algumas diretrizes. Ele vinha da indústria de base, da indústria do transporte e infraestrutura. Então, realmente, naquele momento que a gente estava compondo rede, negociação ali com concessionárias e tal, fazia muito sentido, já tinha uma experiência grande na indústria. Tudo bem. Quais foram os aprendizados aqui? Talvez as coisas que hoje possam desafiar, vamos dizer assim, o modelo. O primeiro era que uma questão que a gente sofreu ali com legitimidade do profissional. Então, um cara sênior não conseguia transitar em todas as áreas, um certo receio assim, do fluxo de informações. Das próprias áreas. O que podia, o que não podia. Né? Porque o sujeito conhece o mercado, né? Já trabalhou ali na indústria, no concorrente, etc. Então, criava, de certa forma, assim, credibilidade, mas ao mesmo tempo desconfiança. Então, esse é um ponto e a gente sofria bastante. Segundo, e até a exposição desse executivo, que era sênior, tinha ocupado o posto de CEO e tal, no próprio conselho, porque tinham temas ali que até emprestava, né, a autoria e tal, que tinha receio de expor o cara no conselho de administração. Né? Isso próprios pares meus ali, mas vai ter um cara que é contratado sob demanda, né, fazendo ali uma exposição no conselho. Então, era uma questão. A outra é que, com o passar do tempo, e ele gerava muito, agregava muito, e apontava que isso realmente fazia sentido, ele mesmo, profissional, sentiu ali aquela vontade de ficar, né? Começou a pegar, não o dinheiro da remuneração, mas o quanto ele era reconhecido dentro da companhia. Então, mesmo sendo um projeto de tiro curto, a parte do reconhecimento, que a gente sabe que é valor para todos nós ali, começou a pegar muito. E uma outra coisa que depois a gente me gerou ali, fiquei intrigado, como é que eu poderia criar modelos de incentivo de mais longo prazo ou por performance para o profissional, além daquilo que ele estava contratado. Porque ele entregou, mas ele podia entregar mais, se ele se sentisse um pouco mais dono da cena. Então, talvez, assim, essa experiência, e olhando aqui o modelo, a gente possa trazer como é que é a questão da legitimidade, como é que é a questão da facilidade de ligar esse profissional e desligar esse profissional, como é a questão da remuneração e do incentivo do profissional fazer a coisa não só acontecer, mas crescer e colher os frutos disso também, né? Eu acho que isso daqui são os pontos que realmente precisa refletir. Uma das tropicalizações que a distribuidora fez no modelo, que tem dado bastante certo, é que o trabalho da TIFS está em acompanhar esse objetivo da companhia. Então, assim, não se trata do match, se trata do match com acompanhamento. E a gente nota que esse ritual de fazer os grandes combinados, que envolvem um pouco de algumas das coisas que você falou sobre onde é que eu posso transitar, o que vale, o que não vale, qual a etiqueta corporativa, como é que eu vou circular dentro desse ambiente. A gente tem rituais para tentar endereçar isso, porque a gente entende que existe um fast forward, é uma integração que tem que ser muito rápida, tem que ser muito objetiva, ela não é a integração de um colaborador que vai ficar ali vivendo aqueles valores de forma intensa. Esse é um ponto. Segundo ponto, é bastante comum que ao longo da trajetória o tipo de relação se decide modificar, a gente chama isso de try and hire. Então, às vezes, o profissional tem tanta aderência aos valores, funciona tão bem, que ele mesmo, que é um demand, decide, gostaria de mudar a relação. Então, isso para nós é claro, isso faz parte do combinado inicial de que pode acontecer, porque para nós isso é o que a gente chama de taxa de sucesso. Funcionou tão bem que talvez seja mais do que por uma estação. E essa tua colocação sobre formas de incentivo, eu acho um grande tema. Eu acho que isso tem uma variedade infinita de possibilidades que a gente tem que fazer.
E talvez assim, a provocação inicial é como é que a gente começa essa relação com o profissional, talvez não como a gente termina. Fala, Ricardo. É interessante a colocação, e acho que como tudo que a gente está vendo aí de mudança que está tendo, ações, inteligência artificial, open talent, ela exige também da organização uma adaptação. Então, até a gente estava numa discussão dessa num grande banco, onde eles falavam, a gente está testando aqui várias alternativas de assistentes de AI, trabalhando em parceria, em conjunto com o humano. E a gente está verificando aqui que tem um tema importante, o que a gente tem que mudar na liderança dessas funções que estão já começando a dividir o espaço entre AI e humano. É a mesma coisa aqui nesse caso. Provavelmente o modelo de governança, a forma de liderar uma equipe que passa por uma introdução de um agente externo transitório, ele não vai ser o mesmo jeito de você liderar alguém que está full-time dentro do payroll, dentro dos modelos de avaliação de desempenho que a gente tem na empresa. É aquela história. Para ser ágil, flexível, o bambu inteiro tem que viajar, senão a gente estava falando, né, que eu acredito muito no conceito. Toda a questão de evolução, na verdade, a proposta ela tem que estar conectada com o momento. O momento faz total sentido. Eu até vi com o Vitor, né, não, eu quero falar tanto desse assunto, não com esse nome, mas desse assunto. Tem uma mudança em particular, que eu tenho tido uma experiência, que é o turnaround. Uma empresa está no financial distress, você tem que ir lá e fazer uma virada muito grande. E eu falo para os acionistas assim, é um momento muito difícil. Por quê? Exatamente por ser um turnaround, não é qualquer profissional, você precisa de um profissional bom. E se você colocar um profissional mais ou menos, você não vai fazer o turnaround que precisa. Geralmente você tem uma empresa que teve sucesso, com uma capacidade de gerar muito grande, mas está num momento extremamente difícil. Então, você tem aquele momento que você precisa de um CR7 muitas vezes, e uma posição específica. Por outro lado, quando você tem uma companhia em financial distress e você não tem certeza do que vai vir pela frente, o pacote tradicional de bônus, fixo, variável, Active Value, o que eu vou falar de Active Value numa empresa que eu posso fazer um pedaço de papel, mas o profissional, se ele é o cara certo, ele também vai virar para mim e falar, veja bem, né? Legal, vai dar o seu papel. E a gente é muito transparente, porque também tem uma componente aqui que geralmente você vai estar trazendo tradicionalmente um cara bem posicionado, você quer um cara bom, o cara está empregado, bem posicionado, então passa, mas a gente é muito transparente, você se sente uma responsabilidade de ter um profissional no momento X, etc., e trazer para um projeto também. Então, cai como uma luva, porque no final do dia você precisa de um cara extremamente muito competente durante um tempo X. Se der certo, vira o jogo e aí a gente tem uma nova proposta. Então, encaixa muito bem, faz total sentido para o que a gente tem feito. E tem uma outra coisa que, na verdade, todas aquelas caixinhas ali, quando você muda a cabeça, aí você percebe que isso vai para várias coisas. Por exemplo, operações. Eu estou com um momento em que eu estou fazer uma empresa em turnaround, eu passei o turnaround. Agora eu preciso que operações estejam bem na companhia. E aí é o seguinte, o que você faz normalmente? Ou você contrata um novo profissional, ou você traz uma consultoria. Ao invés de você trazer uma consultoria, você trazer um profissional, né, nesse modelo, uma assinatura High Service, ao invés de uma consultoria qualquer, ou que seja o mais competente que seja, ajuda muito a diminuir o risco de quem está contratando a tecnologia. Então, você pode usar esse negócio para encaixar durante um tempo para muitas outras coisas, quando você começa a perceber que o modelo faz sentido para vários outros momentos. Existe uma persona desse Open Talent que vocês poderiam descrever? Esse é um ponto que eu estava pensando, porque você tem que alinhar experiência, senioridade, para poder trazer credibilidade na hora do short-term assignment, certo? Não tem uma idade, alguma coisa assim? Eu atual, fiquei 10 anos estudando na Guedal, montando as novos negócios. Por essa situação que nós fizemos, e a Guedal Next. Muito quem trabalhou, aí depende de caso, né? Mas tem um exemplo de BU nova, né? Então a gente queria ver se vale a pena entrar num setor de tintas ou um setor de cimento. Você pode buscar desde
chegou a fazer isso, o CEO de uma Consim, conhece o mercado, conhece como é a estrutura para vir fazer esse onboarding, até, não, fazer um plano estratégico disso, pegar uma pessoa numa função mais baixa, um setor, um executivo de planejamento, para fazer modelagem para você e ver se isso faz sentido antes de entrar. Então, eu vi um pouco esses dois modelos. Pegar uma pessoa, um ACO, quase um conselho consultivo, mas aí vai ser muito mais operacional, que estamos dentro de um grupo, uma operação que ele fazer a parte do conselho consultivo, sentar com a questão do até fazer um projeto mesmo, modelar, e você sabe que você vai para frente. Ideia de ponto que acho que acho que o termo principal é o change management. Né? Funciona se você faz uma... Sei que no começo é muito claro para a empresa o que é a missão, o que é o assignment, o que é a posição, as fronteiras, o cara vai, ele não vai, porque vai ter muitas, que você falou, vai ter muito, acho que, medo no começo de, se a pessoa está vindo roubar minha função, ele vai vir, ele vai passar para fora. Eu vi também isso nas duas empresas. Né? Então, acho que o cara está vindo aqui, pega uma informação nossa, e depois vai dar para o concorrente, né? Mas esse é um bom tema, né? Como é que vocês lidam com essa proteção de informações? É diferente, né? Uma coisa é você terceirizar a tua operação. Outra coisa é pegar um cara sênior, né? Como é que é? Quer falar um pouquinho do perfil do... Vou tentar juntar as perguntas, que acho que ele fez acho que do perfil, e aí não é coisa da nossa cabeça, foi o que a gente aprendeu com o mercado. Quando você vai fazer um desafio assim, que é o talento crítico no momento crítico, quando a gente já tem uma base qualificada de gente, a expertise técnica costuma ser commodity. Né? O controller sabe contabilidade. Né? O que é diferencial que a gente aprendeu com os clientes? A gente fala, cara, o que foi incrível para você? Foi porque foi muito rápido, a gente achou a pessoa em 5 dias? Foi porque foi assertivo o perfil? Foi porque você conseguiu ter eficiência financeira? Você gastou R$100 mil, teve 6 milhões de saving? O que que gerou valor para você? A gente, na época que começou a discutir um pouco dessa dúvida de qual que era a principal proposta de valor dessas três. A resposta foi o matchmaking. A gente falou, tá bom, e por que foi muito bom? Vamos estudar para entender isso? Resumo dos aprendizados. Tem 2 pedaços muito importantes, que é um pedaço que a gente chama de aprendizado contextual, que é, para cada problema de negócio, às vezes é entender da indústria, às vezes é entender do tipo de movimento de negócio que você está querendo fazer, às vezes é entender do tipo de profissionalização que já tem, do tipo de estrutura que você tem várias coisas ali dentro, contextual, e a outra coisa é cultural, até do ponto de vista de quem são os principais stakeholders-chave desse projeto. Né? Então, exemplo, vamos supor que você é um CEO ultra pragmático. Você precisa fazer uma captação lá para o Sírio. Cara, posso colocar um CFO incrível em captação prolixo. Provavelmente não vai dar uma super... Então, parece bobagem, mas ouvindo e tendo humildade de ouvir e aprender com os clientes, essa turma que vocês viram aí, a galera falou, cara, é isso que importa. Então, quando você fala de qual que é o perfil da turma, depende desse tanto de coisa, e por isso, antes de fazer qualquer projeto, a gente vai fundo num diagnóstico para falar, a gente entende que o talento ideal e o formato ideal é esse. E por que a gente se envolve nisso? Porque a gente não tá... O fim não é fazer o matchmaking. O fim é resolver o problema de negócio. Né? Então tem um monte de caso legal da Alice que a Cris contou. O fim da história foi... A Alice cresceu 450%, o número aberto, no ano que a gente fez essa transição. Né? Tem mais um monte de casos assim, mas esse é o ponto do perfil. E tua pergunta de como é que cuida dos dados, eu vou te devolver uma pergunta. Como é que você cuida hoje do seu time? 2 segundos. Eu entendo o perfil. Tem que ter tudo. Você falou, mas onde vivem? Onde o que comem? Onde vocês acham? Vocês vão bater na L'Occitane e pegar... você vai bater na L'Occitane e ver que o cara tem esse cara e tenta fazer uma proposta para ele, já existe um pool de gente profissionais que estão nessa vibe. A gente está 100% do tempo trazendo gente boa para a nossa comunidade. Hoje tem 1.500 pessoas ativas falando, eu estou disponível para trabalho sob demanda. Né? E além disso, a gente tem um processo constante de enriquecimento dessa base. Então, por exemplo, AI é um tema para todo mundo. Provavelmente no Brasil não tem talento para todo mundo. A gente já faz um trabalho proativo de trazer os melhores do mercado para perto. E o ponto de confidencialidade, etc. Como é que a gente cuida disso hoje dentro das empresas, dos executivos que a gente tem? Assim, pega gerente para cima, nos últimos 2 anos deve ter saído alguém do negócio. O que protege nesses casos? Não, geralmente você tem ali, quando é um executivo muito sênior, você tem os não compete, né? Quando você quer
uma proteção extraordinária ali de qualquer tipo de contato, risco, né, que traga risco curto prazo para o negócio. E na rotina, os cuidados de vazamento, segurança da informação e tal, né? Então, monitoramento, termos sensíveis, documentação em e-mail, captura de tela, isso é normal, né? Agora, fora de acordos pontuais de não-compete, você não tem como controlar. O ponto é assim, uma coisa são as relações mais de longo prazo, né? Que foi falado aqui, né? Acho que cada vez mais você tem uma extensão do tempo de permanência desse executivo. Outra coisa é algo que é, por definição, rotativo, né? Então, acho que o cuidado aqui tem que ser maior, né, do que um colaborador. Eu acho que sempre é o nosso dia a dia está dentro do cliente, com acesso a informações confidenciais. Então, existe um processo após projeto, ou quando uma pessoa sai do projeto, o processo formal de encerrar aquele vínculo, que passa por limpar o computador, limpar todos os arquivos gerados, você tem que tirar tudo que é informação, que a gente precisa de conteúdo, a gente vive de acumular conteúdos, é isso que a gente vende, sem dúvida. Mas tem um processo formal e as pessoas podem jogar as horas lá, que o drama do consultor já que as minhas horas estão jogadas. Ele joga a hora para fazer esse processo. Ele pode jogar a hora dele e não pega mal jogar aquela hora, pega bem, para limpar documento, apagar hard drive, apagar informação. Que nós passamos. Só para entender uma coisa, o que aconteceu comigo. A empresa pegou um e-mail saindo, a pessoa estava alocada no cliente. A empresa avisa primeiro o cliente. É inacreditável. Você tem um controle. Isso é legal. Ela avisou o cliente primeiro e depois me ligou para falar: ó, já avisei o cliente, teve um e-mail, agora a gente vai investigar para ver se é sério ou não. Aquele e-mail, que informação tinha, que não tinha. Porque isso realmente tem que ser uma parada. Hoje não tem que ser essa. Tem que ser paranoia. São esses, assim, no solicitation, no compete, acordos de confidencialidade e o próprio cuidado no matchmaking de já garantir que não estamos colocando alguém que não tem conflito de interesse. Então, na prática, voltando, eu fiz a pergunta para te provocar, mas é bem intencionado. Não, porque é os mecanismos que a gente já conhece. E um risco que a gente já tem, porque os executivos não estão mais ficando 10 anos nas empresas, né? A gente tem uma falsa sensação de estabilidade a longo prazo, mas a turma está ficando 1, 2 anos com uma missão. Pessoal, desculpa interromper, o papo está ótimo. A gente vai continuar o papo em alguns minutos, mas nós temos um special guest aqui, a Sandra, que já está aqui nos esperando online. Hi, Sandra, how are you? Hello, we are so glad to have you here with us, with our special guest. We really would like to understand more about what is going on in the lab, and please introduce yourself. Such a pleasure to have you here with us. Thank you so much, Chris. I am so happy to be with you this morning, and good morning, everyone. Let me just ask, am I coming through on audio okay? Can everyone hear me? Yeah. Very good. I'm going to run these slides for you, right? So okay. You can ask me if you want me to go, okay? Very good. We'll figure it out. Thank you so much, Chris. I really wish I could have followed the conversation you all just had, but unfortunately, I am very limited in speaking only one language. So it sounds like it was a good discussion, and please jump in and let me know if you'd like me to pick up on any of the themes that you were just discussing. So let's go ahead. I'll do a very quick personal introduction if you want to go to slide 2. Thank you so much, Chris. I'm Sandra Pinavaya. Today I play a global leadership role inside Heidrick & Struggles around the strategy of our on-demand talent solution. Prior to this, I helped found a company that is called Business Talent Group, and you may hear me say BTG every once in a while. Business Talent Group, we founded in 2006 to do exactly what Chiefs Group is doing today. So we were an early player
arguably one of the earliest players, to look at the world of high-end independent business professionals and to figure out how to make this resource available to leadership in companies. And at the time, it was part of what we called the gig economy revolution that was going on in the States. This has evolved a lot since then, and I will talk us through that a bit. So I've been in this field for 20 years, and before that came to it as an independent management consultant after my career at McKinsey. So it's really fun to have this opportunity to reflect on kind of 20 years of growth and change in this sector. Okay, let's go to the next page. I thought we would start just briefly by setting a foundation that Heidrick & Struggles talks about all the time. That in today's world, we believe and we see strongly with our clients that leadership talent and skills are just chronically in short supply. And Paolo, you can back me up on this, but a few quick stats here. Heidrick does an annual leadership monitor survey, and 40% of CEOs and board members earlier this year say they have little or no confidence that their organizations will be able to deliver on their strategic priorities this year. I mean, 40% have little or no confidence. In addition, we look at data from like the World Economic Forum provides the fact that 63% of all employers identify skill gaps as a major barrier to the business transformations they're trying to achieve. And the world of work in LinkedIn is talking about the fact that 70% of the skills that are used in most jobs today will change by 2030. So this is a chronic challenge for business. On the supply side, so that's the foundation. And our thesis around on-demand talent is that this is a marketplace that is vibrant and growing and will be essential for the future. So just a few quick stats about it in the United States, and some of these may shock you. At this point in the United States, over 70 million Americans are choosing to work independently. Now that obviously includes your Uber drivers and folks who are independent graphic artists, but the segment that we're talking about are business professionals who earn more than $100,000 a year and who have incredible opportunity and could be working in full-time roles. We see this group as choosing to work independently, and we're seeing enormous growth in this group. So the number of independent workers that are earning more than $100,000 a year is actually the fastest growing segment. And I will say this just as a quick aside. When we launched Business Talent Group, we started with a talent group of about 500 professionals that we knew was our network that we were going to work with a lot. We now maintain that group at about 40,000 professionals. And every day we are flooded with folks interested in working this way. Every day we speak to clients who say, when I finish this next push at work, I think I might go independent. So the supply side continues to grow. And one of the things, and again, Paolo, you might even comment, when we originally started working with Heidrick & Struggles in 2019 in a strategic partnership, there was a lot of concern about, well, what is the quality of this set of talent? The quality is extraordinary. It is just an unbelievable growing supply side. And I would say this as well, what we're seeing more recently is some of the world's best AI talent chooses to be independent forever. You will hear them say emphatically, I will never take a corporate job. I need to be in the field. I need to be doing exciting new things every few months. And I am not interested in working in a corporate environment. So the supply side is growing. But that's not the most interesting part. The demand side is what's really interesting. So a few facts here. This is a bit of data about Business Talent Group, which is Heidrick's on-demand business in the United States. And I put a few numbers in here just showing that we have a very good shot this year of cracking $100 million in revenue.
up that will be double since our revenue in 2019 when we began our affiliation with Heidrick & Struggles. We were acquired in 2021, and we just continue to grow. In addition, a couple of other metrics on our growth. At this point, we've already worked with over half of the Fortune 100 companies in the United States. We've worked with over 50 private equity firms and their portfolios. We have a set of clients that become sustained relationships, 2, 3, 5, 10 years of multi-million-dollar relationships with these clients. So the category is also expanding. We are encountering more competition out there in the world. New little boutiques start every day. We are approached regularly by other companies who wish to be acquired to become part of the Heidrick on-demand talent solution area. I'd also like to mention that in 2023, Heidrick acquired a sister company called Atreus in Germany. Atreus has numbers that are very similar to ours, also approaching $100 million equivalent in size. They are based in Germany. So together, we are about a $200 million solution area for Heidrick & Struggles. Okay, but not only is this field growing, it's evolving very quickly. And so a couple of things that I thought I would point out. This is a slide from an annual report that we produce called the High-End Independent Talent Report. And it picks up demand, it analyzes demand that we experience directly from clients. And we're happy to make this report fully available to you. But one of the big themes in the last year has been the dramatic growth in C-suite level interim leadership positions. And what's interesting about this is we deliberately started this business not to be an old-fashioned interim executive business, but in fact, instead to be a business that is about bringing talent real time, the right people at the right moment to the right projects and initiatives in a company at the very highest levels. And so interim executive was not a category really in the United States 20 years ago. You certainly don't see Fortune 100 companies using interim executives very much in the United States. They would use independent consultants and experts for some projects, but not interim executive work. So what we've seen in the last few years is this dramatic uptick in demand for interim leadership. And that has a number of drivers behind it. But the biggest one is probably simply the fact that the pace of change has been so dramatic since the pandemic era that companies simply can't keep up with these leadership positions. So we've seen a 310% increase since 2020, with a huge spike around the CFO, the Chief Financial Officer function in particular. But that's not the only big change that we have been seeing. Oh, actually, if you just go to the next page for a minute, just to double click, it's not just our data that I thought was interesting. In August, so just a month ago, Fortune reported that CEO turnover in the United States is at a record high in 2025. And look at this fact that a full 1/3 of the appointments of CEOs in the United States this year have been interim. Now, that doesn't mean that's all coming through us, for sure, but it means that companies are really having to react to all of the disruptions that have happened this year, especially in the United States, that come from both macro and political forces as well as AI change. And they're recognizing that jumping immediately to the next permanent leader may not be the best solution. And so this gig-like mindset is starting to show up in the data externally as well. So our thesis, and then I'm going to get to some specific examples, which is what Chris asked me to really talk about, is that interim leadership and the use of on-demand talent at very high levels in organizations is becoming a primary leadership lever, a tool that should and must be adopted strategically by leaders, not just when there is a gap in the organization.
Why do we believe this? 3 factors. We believe that agility is just going to be the name of the game going forward, that the suddenness of change in whether it's regulation, if it's change in tariff policy, if it's change because of technology developments, is going to create strategic opportunity for companies to move faster than their competitors and to be able to pivot incredibly quickly. We talk to clients every day who say that what I had planned to accomplish in 2025 in my business unit or my function has just completely changed 180 degrees from what I had planned at the top of the year. So agility is essential, and we call it like hyper agility. Secondly, this idea of optionality, or the waiting to play out your cards and see what else is happening in the world. This becomes an important part of our clients' repertoire now as well. So we're seeing a change in how they are using on-demand talent to buy time in order to get that point of clarity. Will they divest a division? Will they launch this product in that region? What are they waiting for? And so using on-demand allows them to continue to move forward, not lose momentum, but also not spend all the money that's needed to make permanent hires and sort of go forward with full steam. And the last thing in this environment, cost management. On-demand talent is not inexpensive, but it is elastic. You are not adding permanent headcount. And so we see clients using on-demand talent explicitly to keep their ability to manage headcount, even at the most senior levels. And a great example recently is one of the casino chains in Las Vegas, which they went ahead and hired a chief AI officer, but and it was extremely expensive, but it turned out that they didn't have the rest of the organization ready to fully use the AI leadership that was brought in. And so that executive left. He just left and went elsewhere. And instead, the company has pivoted to using project-based AI experts on individual projects to push the company forward on AI instead of making that big, permanent, and very expensive headcount hire. So these 3 reasons are how demand is evolving very rapidly this year. And I find it really exciting. So I thought, Chris, let me pause and see if there are questions. And then I thought I would go into these 4 examples. Can you give me a little feedback from the room? Because I can't really tell how it's going. I do. Okay. I have a couple of questions, actually, if you will. First, thank you for your presentation. It's awesome. Thank you. My 2 questions are, first, what's the average duration of this interim executive contract? And the second is, I have a hypothesis that I'd like to test the line that separates interim from permanent is becoming thinner and thinner. Because permanent is shrinking, the duration is shrinking, and the interim maybe can stay longer if it's good for both parties. So in the end, I don't see a lot of difference, frankly speaking. So maybe one personality has the intention, premeditated intention to leave whatever happens, or the position will no longer exist. But I think that the companies, again, hypothesis, I'm sorry, that the company, if they like the interim executive, they may make an offer for him to stay. I don't know. So those are my 2. Thank you. I lost you at the very end, and I'm not 100% sure what your exact question was, but yes, we do see a blurring. The duration. The line is on the line becoming thinner. Yeah. So the duration of the projects that we're seeing is really interesting. On average, our project size is growing, and it is the actual average is getting
used to be about 3 months. It is now approaching 6 months. There's a couple things that are interesting about it. Usually, the initial contract is for about 3 months, but then it extends, and clients are sort of buying the option to extend quarter by quarter. The other thing that we are starting to see is the emergence of some 18-month contracts from the start around specifically transformation. So instead of hiring a permanent chief transformation officer or, that team, they know there's a transformation that's going to go on for a year or 18 months. Maybe they're kicking McKinsey out and starting to drive implementation themselves. But instead of adding headcount for that, they're going to use it as an 18-month project. So those are two answers on that. We advise clients definitely to not use on-demand talent for solutions that are less than 3 months. It's not worth the disruption to the company, and it's hard for executives to bounce in and out so quickly. So that's our point of view on it. But the data shows that the projects are getting longer and longer as we go on. So I agree with your observation. Yes, the data is very clear that the executive tenures are shortening. And every client in the world says to us, we would love to try before we buy. Can we use your executive as an interim and then convert them to permanent? And the answer from us, and this trend happens now about 15% of the time, our interims convert to permanent. But it's not something you can ask for up front, because most of the executives that we're putting in these situations don't want permanent roles. They are excited about being independents. And so if a client says we want to use them on an interim basis and then convert them to permanent, that usually scares the talent off. They're not interested in the permanent. So we always advise clients, let's just deal with the next 6 months and see how it goes. And then if clients and talent fall in love, great. We're happy to facilitate that match. But it's one of the things that's really interesting, again, Paolo, you can comment on this, is when we began a strategic partnership with Heidrick in 2019, a lot of the search consultants were concerned that this was going to be a competition, that there was going to be a substitution of on-demand for retained search. That has absolutely not happened. What is happening is it's a both and solution, right? The major leadership roles, companies are still always going to need those. What the on-demand component is becoming is kind of the lubrication or the friction remover in that process. And we have had almost no cases of this really being a competition internally. Sandra, let me resolve another point. I guess incentives and financial compensation is an issue or could be an issue. Is there any reference you guys are using to work with this ODT model? It's a really the whole compensation question is fascinating. At this point in the industry, all of the interim placements are cash compensation only. It has been very difficult to develop bonus and equity positions for interim leaders. And I think it will come. I think it will happen in the future. But right now, virtually every example, I'm thinking thousands of examples over the last 20 years, it's all cash compensation. So what's interesting, and we observe in our data, we actually run a marketplace that allows talent to bid on their opportunities. And so we see a lot of fluctuation in the pricing that individual executives will ask for certain projects. So to give an extreme example, we have a chief transformation officer working now with a private equity backed company in a very intense transformation.
very challenging. And his day rate is about twice what he charged on another project, which was for a less intense situation that was in his backyard, right? And so you see clients, you see the talent adjusting their pricing in the interim marketplace in wildly different ways than you see executives managing a long-term career, where they're going to go to the next job only if the compensation is dramatically improved, right? So I think it's a fascinating area. I'd actually love to have economists working on this because as this volume grows, figuring out how to have a reference point for compensation will be important. Chris, should I just go through these examples? Give me a time check. I think you have to go because we have another guest in 5 minutes. It's right now, actually, but we can move forward for more 5 minutes. Sorry, Chris. So I have 5 minutes. Is that what you just said? Yeah. Okay. Okay, thank you. So I picked some, Chris guided me to say, well, how are some major companies using this? Smaller companies, very creatively, a lot of C-suite level stuff, a lot of using former McKinsey partners to do the work that a McKinsey team would have done. But I thought I would quickly point out these 4. So at the top is a Fortune 50 global pharma company. This is Pfizer. Pfizer, we've been working with for over 10 years, annually about between $3 to $5 million of revenue. So we're placing lots of talent there. Our most recently, we have the interim chief information security officer working at Pfizer. But I think what's more exciting is that in the past, they primarily used top management consultants unbundled from the traditional management consulting firms in order to extend and amplify the work of their internal consulting organizations, their strategy group, their PMO, et cetera. But then they started using us around major product launches. So think about the vaccine acceleration in 2020. We had executives in working on supply chain issues, on market entry and regulatory issues, all to accelerate product launch. And I think this is an exciting change in using on-demand talent to move more quickly when it's time to launch products. So that's Pfizer. On the next one, Fortune 100 media company, this is Warner Brothers Discovery. And Warner Brothers Discovery, you may recall, merged in 2022. They used McKinsey and Company for that merger. But they needed to take it over from the external consultancies. And so for a period of about 18 months, we had a team that was 7, 8, 9 different people working directly for the chief transformation officer, driving the integration at Warner Brothers Discovery. They then didn't need those people for a couple of years. And now, as we all know in business, now it's the next era at Warner Brothers Discovery, and they are actually splitting the company. So in 2025, we're back working with them again in a variety of roles, especially with finance executives, strategy executives, and very senior project managers and change managers in preparation for the split. And again, there we're working on the side of Warner Brothers Discovery, often facing the big consultancies that are involved. This is not replacing all of McKinsey or Accenture, but it's helping the client side manage those relationships. And in fact, when Heidrick and Struggles had McKinsey doing strategy work for it, they used on-demand talent from us to be the chief strategy officer facing off against McKinsey. The top global nonprofit, this is the Gates Foundation. Here, it's just super exciting work. You can imagine that this organization actually executes its mission via initiatives. They don't have traditional corporate org structure. They have initiatives that are global in nature. So think about the global initiative to end malaria in the world. We've been putting extremely senior people, very expert people in on these initiatives. And a recent example is around the integration of the Institute of Disease Modeling. So helping the Gates Foundation design and build out its machine learning and AI
capabilities. Imagine that. Bill Gates needed outside expertise with AI expertise to build that. And then the last one is a global private equity firm. This can be any one of a number of them, but think of TPG or KKR, where we're regularly working with portfolio companies to provide interim executives in a variety of creative ways, especially to bolster sitting executives around moments of intense change. So, for example, often a private equity firm portfolio company CFO will be perfectly adequate for regular business, but around an IPO or around an integration, they won't have had the experience. We bring in additional experienced people to help with that particular moment, not to replace the sitting CFO. So hopefully those are some exciting examples. And I just want to say in conclusion that I'm so happy that we are working with Chris and team at Chiefs. And just if you could show the last slide in closing, the buy, build, bridge, and bolster. This is a very, very elementary framework that I actually think says a lot, which is that our leadership strategies going forward have to go beyond permanent placement and professional development and leadership development to include this more liquidity component where we're bridging and bolstering those leaders and enabling them to survive in a very challenging world. Thank you so much. I would love to speak with any of you if you have questions. Chris, you just tell me if we have time for questions or if you want to make me available to anyone who has follow-up. Sandra, thank you so much. We don't have time for any other questions. Understood. But maybe we'll have another opportunity because this is such a very important subject for us here. Thanks a lot for being here with us. Wonderful. I wish you all a really good day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Sandra. Gente, nós vamos sair da Sandra e vamos logo já falar. Olá, Diego, tudo bom? Aqui Tudo bem, Diego pessoal? do iFood. Tudo bom, Diego? Tudo 101%. E aí, que bom te ter aqui conosco hoje. Nós estamos aqui com convidados super especiais, aqui CEOs de muitas empresas, de vários segmentos diferentes. E a gente queria muito conversar uns minutinhos contigo e entender um pouquinho. A gente sabe que é um entusiasta da nova economia. Queria que você falasse um pouquinho sobre as mudanças e como é que você enxerga esse mercado de trabalho mudando e o Open Talent como alavanca, né? Os executivos sob demanda como alavanca de tudo isso. Claro, vamos lá. Acho que se a gente conseguir só tirar o slide aqui da tela, acho que fica mais fácil de eu vê-los e vocês me verem também. Bom, pessoal, bom dia. Acho que deixa eu pegar um pouco desse gancho da crise. Acho que a gente que no iFood tem uma visão muito clara de nunca bater de frente com aquilo que é a realidade, né? Você pode insistir, fazer narrativas, criar situações, mas a realidade nua e crua é que existem tendências que são inexoráveis. A gente vai ter uma tendência, a psicologia explica isso, a gente vai ter uma tendência natural de ficar negando as coisas, tentando encontrar argumentos específicos, mas que não desconstroem uma tendência, né? E eu acho que isso, em grande medida, vem nesses últimos 15 anos aqui na Realidade Brasil, sendo muito discutido em função do software. Parece um tema antigo, mas a realidade é que o software é um tema extremamente poderoso que ainda perpassa muitas mudanças que estão acontecendo agora. Ou seja, cada vez mais você tem uma descentralização do processo de construção de algo. Cada vez mais que você digitaliza uma atividade, que você desmaterializa um ativo físico e você permite que as pessoas tenham a capacidade de construir isso na ponta, porque é extremamente barato hoje acessar uma nuvem, é extremamente barato aprender a codar, é extremamente barato você integrar via APIs, é extremamente barato você acessar canais de distribuição. Toda vez que esse processo acontece, o que você está fazendo na prática é descentralizando o conhecimento. E no momento que você descentraliza o conhecimento, você centralmente
perde a capacidade de compreender qual é o nível de conhecimento mais profundo que existe. Deixa eu tentar dar um exemplo extremamente simplista para mostrar isso aqui. Quantos podcasts alguns de vocês aqui seguem de pessoas que não são consideradas pessoas famosas, mas que são especialistas, que entendem muito de um tema e que conseguem organizar muito bem a construção de um tema? Vários. Ou seja, veja que interessante, no passado, centralmente falando, você achava que uma consultoria, achava que uma faculdade, achava que o seu conselho de administração, ele era quem detinha o conhecimento. E ele detinha um conhecimento, mas ele não necessariamente detinha conhecimentos profundos específicos de determinadas coisas vindo de determinadas pessoas que vocês nem sabiam que existia, né? Os grandes nomes, por exemplo, que eu hoje estudo inteligência artificial, são pessoas que eu nunca vi na minha vida, talvez nunca vá ver na minha vida, mas são pessoas que eu consigo acessar. Por quê? Porque essa desmaterialização e essa descentralização, elas permitem essa conexão em última instância. Então, por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando aqui de conhecimento em última instância. Aqui dentro do iFood, a gente se utiliza muito isso na lógica do Open Talent. Como é que a gente faz isso aqui? A gente, por exemplo, entende que trabalha numa empresa local, nosso business é um business local, é um business de compreensão do que está acontecendo no nível de um centroide. Mas as dinâmicas, as tendências, as forças que vão movimentando esse negócio ao longo do tempo, elas se dão em nível global. O que significa que eu tenho hoje a possibilidade, ou até a obrigação, em função da minha responsabilidade aqui, de buscar esses movimentos no mundo, conseguir compreendê-los, conseguir trazer eles para a minha realidade e então tomar uma decisão de fazer algo ou não. O que a gente tem feito aqui, por exemplo, é trabalhado com hoje 10 pessoas que, de forma part-time, nos trazem conhecimentos específicos, interagem com times específicos e tem uma rotina muito clara, muito bem montada, com um modelo de gestão muito bem desenhado, que faz com que eu consiga não só transferir o conhecimento dessas pessoas espalhadas globalmente, que estão vivendo essas tendências, mas mais do que isso, faz com que essas pessoas também tenham um nível de participação interno relativamente grande, para que essas pessoas possam transferir o conhecimento, mas também trabalhar na construção dos nossos próximos passos. Então, hoje a gente tem uma pessoa na Arábia Saudita. Porque na Arábia Saudita que existe uma questão muito específica de tendência lá que vai chegar aqui. Eu tenho pessoa na China, eu tenho uma pessoa na Polônia, eu tenho uma pessoa nos Estados Unidos, eu tenho uma pessoa na Sérvia e por aí vai. No passado, essas relações elas se davam de forma muito transacional. Não, eu contratei uma pessoa aqui para vir prestar uma consultoria. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando são de pessoas que têm a capacidade de entrar dentro do meu ambiente, entender meu ambiente, ser considerado parte do time, considerar-se parte do time e, ao longo do tempo, começar um processo de construção a partir de um conhecimento específico que ela tem, que eu não tenho e que eu necessariamente não terei ao longo do tempo. E isso tudo, então, é o que vai nos permitindo a trabalhar com uma lógica de Open Talent que me permite ser muito ágil, me permite voltar na lógica da descentralização do conhecimento e da descentralização da construção de soluções a partir desse conhecimento. Então, enfim, eu acho que esse é um pouco do conceito que eu queria trazer aqui. A gente tem uma crença muito grande nisso. Eu tenho hoje aqui uma pessoa que só faz a gestão e a organização dessas 10 pessoas que eu mencionei para vocês. E eu posso dizer uma coisa, a gente tem hoje grandes produtos aqui dentro do iFood que são resultado dessa colaboração cruzada que existe entre essas pessoas numa lógica de Open Talent e pessoas que estão dentro de um modelo tradicional aqui dentro. Enfim, acho que esse era um pouco do que eu queria trazer. Talvez se existir aqui uma ou outra pergunta, eu estou super aberto para a gente poder falar um pouquinho mais. Diego, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a mentalidade do CEO nesse contexto. O que você poderia aconselhar para esses CEOs que estão nesse momento de mudança e frente a esse paradigma todo aqui? Essa pergunta, ela é importante por uma questão simples. Quando a gente fala dessa dinâmica toda que eu mencionei aqui agora, a primeira reação das pessoas é olhar isso de forma estranha. Pô, mas como assim? Vai ver uma pessoa aqui, vai ter acesso aos dados, vai ver o contrato, vai isso, vai aquilo.
Ou seja, a organização, ela tende a ser uma organização arredia, né, com esse processo. A figura do CEO aqui, ela é muito importante exatamente para poder passar essa tranquilidade, para permitir que as pessoas entendam que esse é um novo mecanismo da empresa. Essa é uma nova forma de operar. Essa é uma nova forma de construir soluções. Não é sobre um consultor. Essas pessoas não são encaradas como consultores. De novo, essas pessoas precisam se sentir parte e ser parte. No nosso planejamento estratégico, essas pessoas vão lá. Essas pessoas participam. E quando eu falo planejamento estratégico, não é só a parte ali de construção de algo, mas é também na parte de socialização. Essas pessoas são parte. E se eu não dou esse exemplo, eu não quebro essa visão antiga, estranha, de uma relação entre aspas, terceiro e uma pessoa própria da organização. Tá, joia. Não sei se tem um momento para mais uma pergunta. Vamos lá. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. O Diego está falando é César, eu sou CEO do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, e obrigado aí pela sua explanação. Uma dúvida que eu fiquei conectando com a que a gente teve anteriormente com a Sandra, no seu caso, se eu entendi bem, você está trazendo pessoas com, não para ser nível, trabalhar junto com você, ou próximo de você, mas sim pessoas com uma expertise muito específica, né? Esse é o caso do iFood, a gente vai buscar pessoas com know-how e conhecimento muito específico e não líderes de setores, vamos dizer assim. Eu tenho diversos casos, né? Então, tem casos, por exemplo, que eu trago para trabalhar junto comigo. Quando a gente foi organizar o nosso business de ads, o primeiro trabalho que foi feito desse expert foi comigo, trabalhando comigo, a quatro mãos comigo, visitando pessoas comigo, fazendo os primeiros desenhos comigo. Por quê? Porque eu precisava ser educado, porque eu precisava entender do tema e eu precisava estar no front para conseguir depois dialogar isso internamente dentro da empresa. À medida que a gente depois toma uma decisão de seguir em frente, essa pessoa continua, aliás, é uma pessoa que está na Europa, então, mais um exemplo aqui do como, né, você tem essa flexibilidade aqui enorme do Open Talent. Essa pessoa passa a trabalhar no nível dos times que começam a construir o negócio. Só para te dar um exemplo, hoje o nosso business de ads é um business que fatura 3 bilhões de reais, ele vende 3 bilhões de reais por ano hoje. Ele veio de uma co-construção entre o Open Talent e o modelo tradicional de uma empresa, começando comigo, depois descendo para as pessoas que operam o negócio. E só complementando um pouquinho o que o Diego está falando, além desses experts, o iFood também utiliza isso em outras posições, como desenvolvimento de liderança, ou como a própria licença maternidade, são casos recentes que o iFood anda utilizando também. Exato. Esse exemplo que você deu, como você compararia isso se você tivesse contratado uma empresa, tivesse uma expertise de ads, por exemplo? Qual foi a vantagem ou a desvantagem de você ter feito esse modelo? Uma empresa, você disse? Uma consultoria? Exatamente. Não, acho que tem uma diferença enorme. Eu acho que na hora que você traz uma pessoa que se sente, que é tratada como parte da sua organização, o nível de construção vai para outro lugar. Essa pessoa não vem para cá com um job description típico de uma consultoria, que tenho que entregar essa planilha, tenho que entregar... Eu acho que tenho que entregar esse plano. Tá ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? sim. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Bom, então eu estava dizendo que uma consultoria... Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim, pode seguir. O que eu estava dizendo é que uma consultoria, ela vem com um contrato com um escopo muito claro assinado. Quando você tem uma pessoa trabalhando aqui dentro, o que você está fazendo é construindo, não é pedindo um projeto de consultoria com PowerPoint com 36 páginas e 28 sheets de Excel. Porque eu tenho uma pessoa que constrói comigo, como se uma pessoa do meu time fosse. Então, é um outro nível de relação. Por isso que quando eu falo para você, ele vem para dentro do planejamento estratégico, não para uma discussão só técnica, mas também para social, isso leva a relação e, portanto, a forma como você constrói para um outro nível.
Não existe aqui, numa relação de consultoria, geralmente você tem o quê? Não, vamos aqui ter umas reuniões que a gente a cada 15 dias vai ver se o projeto andou, não andou. Não existe isso aqui. Porque não é assim que eu trabalho com o meu time, não é assim que eu trabalho com uma pessoa de Open Talent. Acho que tem um caráter personalíssimo também, né? Diferente de uma marca, uma pessoa construída especificamente para aquele cliente. Pensando de fato sobre o sistema da consultoria ou não. A consultoria, assim, de novo, não desmerecendo de forma nenhuma a consultoria, mas você precisa ter do lado de dentro alguém que vai tocar. Não é a consultoria que vai te entregar. Aqui nós estamos falando do cara de dentro já novamente. Então, você precisa tocar. Você está aproximando a consultoria da execução, porque é sempre uma crítica que... Bom, eu trabalhei na Rosário, então eu sei do que a gente está falando. Você, muitas vezes, se empregava o teórico e se afastava do real. Não, mas eu acho que depende do posicionamento da consultoria também. Porque o que o dia coloca como ambição de serviço, eu encontro isso em muitas consultorias buscando exatamente esse tipo, um cliente com quem ele consiga interagir e construir junto, como se fosse parte do processo. Então, o fato é... Talvez ele não esteja falando para a consultoria. Mas mesmo que você tenha a consultoria com essa intenção, você dentro de casa você precisa de um recurso para isso. E muitas vezes falta esse recurso. E aí que entra o on-demand, ou, no caso do iFood, assim, é um pouco diferente. Eu estou acessando qualquer recurso em qualquer lugar do mundo, porque ele tem o instrumento que eu preciso, ou ele desembarca, ele entrega alguma coisa para mim. Falou. Diego, deixa eu te liberar aqui, que eu sei que tu está no meio de uma transição. Muito obrigada por ter conversado aqui conosco, mas vai continuar esse debate, depois eu te atualizo do que rolou aqui. Obrigado demais. Valeu demais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Eu só queria fazer um complemento, porque assim, não se trata de escolha de modelo, se trata de usar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a mágica. A gente não está tirando o papel da consultoria, ou tirando o executivo permanente, a gente está adicionando camadas para que a gente possa endereçar para cada caso a melhor solução, né? Eu acho que até nessa mistura de coisas, volta na história da nuvem que a Cris apresentou, que é qual é a composição que o teu negócio tem e o que ele precisa adicionar. Né? Tem camadas que eventualmente vai ser uma parte estratégica, mas está muito difícil descolar a estratégia de execução hoje nesse tanto de mudança. Você não faz estratégia mais se você não estiver entendendo da ponta, assim, se você não estiver participando. O Diego deu um exemplo, ele falou, o cara vai trabalhar comigo, por quê? Porque eu preciso entender de ads. Não tem mais essa separação nessa frequência de mudança. Antes dava, porque tinha um hiato, né, entre contato, planejamento estratégico e apressar nisso depois, um ano depois. Agora não, daqui 3, 4 meses nós vamos ter que dar uma revisitada, porque a gente está com apostas que a gente precisa ver se vai se concretizar ou não. Então acho que essa é a graça do modelo, assim, a gente compor o que falta e justamente colar essas duas coisas que eventualmente rompem planejamentos estratégicos que são bem desenhados, mas não são entregues. Gente, nós estamos super preocupados e super pontuais com vocês, né? A gente combinou que a gente faria até às 10h30. Eu acho que a gente ainda tem espaço para alguma pergunta, para a gente acabar de entender se a gente tem alguma coisa a mais para conversar, e que eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo. E a gente, o time da TIFS e o time da Hydro, vão permanecer aqui para a gente poder continuar esse papo, por quem quiser ficar um pouco mais conosco e comer, porque a gente não comeu quase nada. Deve ter muita comida, né? Uma pergunta mais prática, por exemplo, que não é exatamente agora, não poder contratar um criador, um criador, também tem problema de eu amo entrar, não porque vai trabalhar, Claro. Basicamente, como é que a gente faz? Né? A gente conversa caso a caso, entende um pouco do cenário, poder entender um pouco de prazo, senioridade, perfil do produto. E, assim, soluções como essa, onde até você conseguir um executivo definitivo, você vai ter um executivo interino, é perfeito, é o caso disso perfeito. Quer falar, Gui? Quer falar alguma coisa? Não, eu achei que tinha feito uma pergunta, não ia falar nada, não. Perfeito. A gente senta, a gente conversa, a gente vai desenhar essa uma oportunidade, uma proposta, e a gente vai andar. Isso é exatamente como que a gente... Esse banco de dados, acho que eu vi 1.500 onde estão disponíveis. Exatamente. Exatamente.
a gente é super, o objetivo aqui é ser rápido, prático e simples. A nossa meta em 10 dias úteis já está com essa posição contratada. A gente bateu um recorde de 8, e aí depois eu recebi uma ligação do CEO que a gente fez a posição. Ele falou: queria te falar uma coisa. Eu falei: deu algum problema, né? Falou: quando você falou que ia fazer em 8 dias, achei que você estava mentindo. Eu liguei só para parabenizar pelo trabalho. Então, esse ponto de velocidade é assustador, assim, porque você pega qualquer benchmark de mercado em posição crítica, se rápido 4 meses, não dá mais para esperar esse tempo, né? O prazo é importante, mas o perfil. Com certeza. Com certeza. Daí a gente vai adaptar de acordo com a complexidade da situação, os detalhes, isso que a gente é. Podemos conversar. Gente, a gente está mostrando aqui na tela para vocês, a Sandra falou um pouco sobre o High Independence Report. A gente vai estar mandando depois para os e-mails de vocês. Mas, assim, esse é um dado super fresquinho que a Hydra está gerando exatamente para que a gente comece a ter mais ferramentas, até assim, de educação nossa, dos nossos times, para entender o tamanho dessa revolução que está chegando. Então, aqui tem e a gente vai depois manter esse diálogo com todos vocês, para que a gente possa avançar nesses temas, como o Ricardo falou, entrando no detalhe aqui de possibilidades. Mais alguma pergunta, gente? Algum ponto? Eu queria agradecer muito, não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa final, mas assim, estou super feliz da gente poder ter tido esse momento. Dá para sentir que a gente tem muito diálogo para fazer. Então, estou aqui pensando que talvez tenha espaço para outras ocasiões onde a gente debata isso em mais profundidade. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você. Obrigado. Muito legal. Bem bom você trouxe. Eu não sei. Não, você tinha que ir. Acho que tem uma personalidade que é diferente. Eu também acho que se afasta desse episódio, você trabalha na então, eu acho que esse modelo, aliás, ele é possível, a questão ele está trazendo, mas ele não está trazendo, ele vai executar, ou vai ajudar a executar. Eu fui ver esse tipo de também. Então, se você comprar uma medida antes da construção, não vai ter um forte, muito valor. Mas às vezes o profissional que é aplicado não tem esse daquele sítio que você gostaria de ter para trabalhar. Muito legal. Você tem a possibilidade de tratar um de na minha, para mim, eu acho que é todo bom. Você tem a capacidade de fazer um país melhor. Então, talvez isso deve ser gostoso. No passado, eu fiquei com 40% do meu time de recorte de maternidade.